A paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, há 9 anos atrás, eu estava aqui neste mesmo lugar sentado, quando eu ouvi uma voz me chamar pelo meu nome a primeira vez. Na segunda vez eu levantei e fui até a cozinha. Perguntei à minha esposa se ela tinha me chamado. Falou que não. Fui até aquela janela ali, olhei para a rua, não vi ninguém na rua, porque estava chuviscando, estava frio. Eu cheguei até a falar: sangue de Jesus tem poder, né? De repente deu um clarão aqui na sala, e naquele canto ali, perto da porta, eu vi um homem de pé, todo de branco. Tinha entre 2 metros, 2,5 metros de altura. E no abrir e fechar de olhos eu estava do lado dele. Ele pegou na minha mão e eu saí mais ou menos abaixo das nuvens, numa viagem em alta velocidade. E eu me deparei olhando de cima para baixo. Era um lugar que era praia, mas tinha fazendas. Eu tô com 58 anos de idade, eu nunca vi nem foto, nem filme o que eu vi, né? O mar de um lado e fazendas do outro. Eu vi as pessoas do lado de fora de uma casa, eu vi os bois, eu vi quando chegou uma caminhonete, estava abrindo o portão para entrar na propriedade. E aquele homem que eu estava dado a mão, ele disse: olha para o mar, olha para o mar. E eu olhei para o mar. Aí começou trovões, relâmpagos, o vento começou a soprar muito forte, eu senti o vento assoprando, e eu vi uma tempestade se formando em alto mar. E assim, no abrir e fechar de olhos, eu estava lá em alto mar com ele, na altura das nuvens. E eu vi que do meio das nuvens negras da tempestade desceu, né, o furacão. E ele desceu muito rápido e bateu em cima da água. Quando ele bateu em cima da água, ele começou a andar em direção à terra. O olho embaixo saía rasgando a água do mar. Quando chegou na terra, saiu rasgando a terra. E a casa que eu tinha visto antes, perto da praia, aquela casa, aquele vento quebrou, despedaçou. E dava para me ver que a força do vento era tão forte que o vento trazia de longe. Eu via o vento arrastando bois, trator, carro, as pessoas correndo, os animais correndo, um desespero. E o vento, aquele olho, o olho do furacão, ele passava e destruía tudo. Mas a força do vento era tão forte na parte alta, onde ele era mais largo, que atraía, né? Puxava para dentro dele. E aquele homem que eu estava dado a mão, ele disse para mim: olha agora lá dentro da tempestade. E de uma hora para outra é como se eu estivesse lá dentro da tempestade. Eu vi, irmãos, milhares e milhares de demônios correndo em círculos em alta velocidade. Eu vendo eles, eles também me viam e não paravam. Uma cena horrível, irmãos. Aqueles demônios correndo desde o olho embaixo até em cima, no meio das nuvens, eles correndo em alta velocidade. E era eles que... aquela tempestade, era eles que estavam fazendo aquela tempestade acontecer. E o ser, eu não vou dizer que era Jesus, eu não vou dizer que era um anjo, eu não vi o rosto, um homem todo de branco. Ele desceu comigo até embaixo, eu quase coloquei os pés, já estava na terra, quase que coloco meus pés embaixo no olho. Ele disse: olha, dentro do olho do furacão. Eu vi, irmãos, não vou dizer que era um homem. Ele tinha rosto de homem, cabeça de boi, rosto de homem,
O peitoral dele era de homem, peitoral de homem, rosto de homem, cabeça de boi. Mas os braços e as pernas eram de bode. Ele me viu e deu um grito. E eu me lembro que eu segurei forte na mão daquele homem na qual estava dada a mão, porque eu senti pavor, eu senti medo quando ele deu aquele grito, porque ele me viu e eu também vi ele. Aí de uma hora para outra eu já estava acima das nuvens e contemplando toda aquela destruição. Árvores grandes eram puxadas da terra, arrancadas com a raiz e tudo. E aquele homem falou para mim, ele me chamou pelo nome, ele falou assim: Isaías. Isso tem 9 anos, irmãos, 9 anos atrás. Ele disse: Isaías, o que você está vendo são demônios destruidores que vão levantar tempestade no mar e vai trazer para a terra. Haverá grandes e terríveis destruições, porque várias tempestades vão se levantar do mar através desses espíritos das trevas, permitida por Deus, porque o ser humano se afastou de Deus. As pessoas estão dando as costas para Deus. E isso também é um sinal da vinda do Filho de Deus. Você foi permitido ver, ouvir, e nunca esqueça do que você está vendo. Porque grande e terrível tempestade vai se levantar no mar, vindo em direção à terra para destruir, para matar. Hoje eu conversando com o pastor, meu tio, o pastor Laurentino, falei para ele: eu tenho que fazer um vídeo e pedir oração. Toda vez que levantar uma tempestade, porque outras se levantaram, irmãos. A gente assiste, tem pena, tem pavor, mas a igreja precisa orar. Para que, se for uma tempestade levantada pelos demônios, a oração ela tem poder, porque Jesus estava no barco, ele deu ordem para o mar e o mar ficou calmo. Ele deu ordem para o vento e o vento parou. A gente precisa orar, porque centenas de pessoas vão morrer. Muitas pessoas vão perder as suas casas, vão perder tudo. Por mais que as pessoas estão afastadas de Deus, zombando de Deus, brigando com Deus, a oração do justo ela pode muito ter os efeitos. Toda vez que levantar uma tempestade dessa, vamos orar, vamos clamar a Deus, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha piedade. Voltei, estava de novo dentro da minha sala, eu vi o meu corpo sentado no sofá, vi minha esposa na cozinha, tudo se transformou. É como se a minha sala tivesse virado toda de ouro. Falei: por que a minha sala está toda amarela, reluzente? Ele falou assim: porque eu estou aqui. O que você está vendo é a glória de Deus. E quando ele soltou as minhas mãos, eu entrei de volta para o meu corpo. Olhei para ver se via ele de novo, já no corpo, não vi. Comecei a gritar, a chorar, falei mais de 50 línguas estranhas. A minha esposa veio desesperada, pensando que eu estava passando mal, o que estava acontecendo. Quando eu tentei levantar, eu caí, eu perdi as forças do corpo. E eu falando em línguas e chorando. Quando ela botou a mão em mim, ela também começou a chorar, a gritar e falar em línguas. Foi uma coisa gostosa, maravilhosa, mas terrível de se ver. Eu compartilhar esse vídeo não é para ter curtida, comentário. É orar. Aonde se levantar uma tempestade dessa, é a lembrar que são tempestades levantadas por demônios. Mas Jesus venceu todos eles no Calvário. Deus abençoe a todos.